Mateus 10:38, olha o que o texto diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 16:24. Então Jesus diz aos seus discípulos, olha para quem ele está falando, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, aumentou o número agora, hein? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais um texto, Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por favor, diga um amém. Amém, está dizendo isso mesmo, está perfeito, a palavra está correta. Vamos buscar Deus em oração. Fecha os teus olhos agora. Você que está conosco pela internet também, se coloque em oração também, a buscar palavras de Deus na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o que buscamos agora é revelação, poder, buscamos agora, ó Deus, mudança, que a Tua palavra, ela, ao entrar pelos nossos ouvidos, ela caia no nosso coração, Senhor, e ela venha provocando em nós alterações, mudanças, crescimento, maturidade, venha provocando desenvolvimento em nós. Nós não queremos permanecer os mesmos, há uma busca em nós, Senhor, de amadurecer, crescer no Senhor. Por isto, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Ontem, o Ministério Coragem para Amar estava na rua. Escala de ontem, os irmãos saíram para a rua. A praça está tendo eventos lá, eles não puderam ficar na praça, tiveram que percorrer aqui algumas ruas. Os irmãos foram para a rua e quando voltaram, nós estávamos trabalhando ali no imóvel. E eles voltaram dizendo que um homem viu o trabalho lá, servindo a sopa para os moradores de rua, e que um homem se alegrou ao ver aquele trabalho ali, um senhor, e ao ver aquilo ele foi no carro dele, pegou, não sei se ele tinha passado no supermercado, se passou, ele chegou em casa com um pacote a menos de arroz. Porque ele foi no carro, pegou um pacote de 5 quilos de arroz, voltou para os irmãos, entregou e falou: eu quero ajudar esse trabalho, né? E deu um pacote de 5 quilos de arroz. Não se contentou com isso, pediu aos irmãos que estavam lá na rua servindo, se ele podia também ajudar a servir, né? Eu achei isso sensacional, maravilhoso, né? Alguém que ouviu uma pregação na prática e já começou a praticar junto, né? Tema de hoje que eu quero estudar com você: tome a sua cruz. Fala para alguém do lado aí, senão ela cochila, a mente dela viaja. Fala aí com ela aí: tome a sua cruz. Gente, que cruz é essa que a Bíblia fala aí, meu Deus? Mateus, Marcos, Lucas está falando, tome a sua cruz. Que cruz é essa? Alguns brincam dizendo que é a sogra, né? Não é a minha, irmãos, a minha não é, de jeito nenhum. Algumas mulheres dizem que, pastor, eu carrego uma cruz, e fala do marido. Alguns maridos
não tem coragem, então eles só pensam que é a mulher, mas eles nunca falam que é a mulher dele. Ele não fala isso jamais, porque senão a cruz quebra na cabeça dele. Alguns dizem que a cruz é os filhos, né? Tem uns que dizem que é o cunhado. Eu já falei, cunhado não é parente. Mas falando sério, eu só brincando com vocês aqui, que cruz é essa? Que cruz é essa que ele está falando? Tome a sua cruz. Que cruz é essa que Jesus está dizendo? Quem não tomar essa cruz não é digno de mim. E se você quiser mesmo me acompanhar, você precisa tomar a sua cruz e vir andando com ela atrás de mim. Que cruz é essa? E eu queria estudar hoje com vocês essa cruz no seu formato, da sua verticalidade, da sua horizontalidade. Eu queria estudar essas duas peças com você da cruz. A gente entender que talvez você, e preste atenção, quem não toma a cruz não é digno. Quem não toma a cruz não tem como acompanhá-lo. E ele está dizendo, quem quiser me seguir, e preste atenção, e esse seguir é para ir aonde eu vou. Você precisa ter essa cruz. Precisa ter essa cruz, é fundamental. E aí eu estou separando para estudar com você essas duas peças da cruz. Porque talvez você possa estar carregando uma dessas peças. Alguns estudiosos dizem que quando a pessoa ia ser crucificada, ela não carregava dessa maneira como você está vendo na imagem, a peça inteira, porque ela não suportaria isso, carregar daquele jeito. Então a sua peça vertical já estaria no local aguardando a pessoa, e ela carregaria sobre os seus ombros a parte horizontal, e lá ela seria presa na outra e seria levantada. Em alguns filmes a gente vê carregando a peça inteira. Eu queria então aqui com você separar essa parte e estudar que cruz é essa que Jesus fala conosco, que nós devemos tomar essa cruz, carregar essa cruz, e que se não fizermos isso, não somos dignos da presença, não somos dignos dele em nós, não podemos acompanhá-lo, né? Então eu queria começar com você na verticalidade, tá bom? Eu queria começar na parte vertical. Preste muita atenção, gente. Olha, eu fico lendo, eu vou lendo e eu fico maravilhado, né? Eu vou lendo, aquilo me toma de um jeito. Se você puder só na sua mente imaginar a cena, só por favor, me ajude agora. Imagina, eu vou falar viga. Se eu falar viga, você entende uma viga de madeira? Você entende isso? Para não falar um pedaço de pau, falar uma viga de madeira, né? Você carregando no ombro uma viga de madeira e não ter a parte vertical, você está carregando um peso. E vai ser um peso para sempre, porque você não encontrou a parte vertical para apoiar a parte horizontal, que vai dar sustentabilidade para todo esse peso. E essa parte vertical tem a ver, tudo a ver e somente com Deus. É a sua vida com Deus. Por que para muitos a vida cristã é pesada? Porque para muitos a palavra de Deus, o cumprir, o obedecer, o servir, o seguir é pesado, porque ele só está carregando aquela parte, ele não encontrou aquela parte vertical, que é um relacionamento íntimo, é uma comunhão, é um caminhar com Deus, é estar com Ele. Por isso que ele diz assim, olha, quando você vem a mim, o seu fardo é leve. Porque qual é a parte dele? Ele é a parte vertical.
em que todo o meu peso que eu carrego, que é difícil, e o pastor, eu vou para a igreja, e lá está o pastor gritando, ame o seu próximo, e eu, pastor, eu estou carregando, é pesado, eu não aguento mais. Mas a hora que você encontra a parte vertical, e você tem um encontro com ela, e você tem relacionamento com ela, todo esse peso, tudo que você, casamento é difícil, filhos são difíceis, ministério é difícil, mas eu venho com a minha cruz da parte horizontal e prendo na parte vertical. Então eu queria começar nessa parte vertical, que tem tudo a ver com Ele. Fala da minha vida com Ele. Tá bom? Você vem comigo? Primeira coisa que eu quero falar aqui diz como ter essa verticalidade aí, como encontrar isso que vai fazer com que depois eu não sinta peso. Não sinta peso de ministério. Não sinta peso de ter que subir aqui e pregar, ter que trabalhar, ter que fazer. Primeira coisa, uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Muito claro, gente, muito definido, muito. Tem muita gente, preste atenção, por que é difícil, por que se perde, por que eu ouço gente falar assim, mas pastor, será que se converteu mesmo? Como é que pode, pastor? Estava há tempos na igreja e agora não está mais na igreja, porque talvez nunca teve essa vida com Deus, teve vida de riquezas, prazeres, mas e a vida com Deus, identidade com o Senhor, de conhecer o Senhor, de se relacionar com Ele, de ouvir a sua voz. Hoje eu ouvi uma palavra hoje que me quebrou, né? me desmanchou. Eu estava conversando com o pastor Gernando, ficamos um tempão no telefone, nós dois conversando. E ele me contou uma história dele. Ele falou que ele estava dirigindo louvor na Carisma. Imagina, quem já foi na Carisma, ela é grande, é muito grande, o salão é grande. E ele estava dirigindo louvor. E quando ele estava cantando e dirigindo louvor, parece que um dos filhos dele caiu e chorou. Gente, é grande, tá? Mas é um galpão. Ele reconheceu que era o filho dele, ele já procurou o filho dele enquanto ele cantava aqui, ó. Levante as mãos, com grande. Procurando o filho dele, porque ele sabia que aquele choro era o filho dele. E ele falou, Vanderlei, você acredita que na hora Deus falou comigo? E ele disse assim, como que você reconheceu que era o seu filho? E ele disse que dirigindo louvor diante da igreja, ministrando na igreja, disse que ele falava com Deus. Porque eu conheço meu filho, conheço o choro dele, eu sei como é que ele é. Aí disse que Deus falou para ele assim, mas você não me conhece. Você não conhece a minha voz quando eu falo com você. Diz que ele desceu, diz que ele passou a palavra, desceu. Foi falar com Deus. Você conhece Deus? No meio de muitas vozes, você identifica qual que é a voz do teu Criador, do teu Pai, do teu Senhor. Você percebe quando que é Deus que está falando com você. Você tem esse relacionamento tão íntimo, tão pessoal, tão profundo, ou você se relaciona com tanta coisa, mas você ainda não conheceu, nunca. Esse relacionamento, essa vida com Deus é quebrada constantemente. E aí a pessoa vem com aquela viga, e ela não tem aonde pôr, não tem a ver, porque ela quebrou aquela parte vertical. Então agora ela está com aquele peso nas costas, a mão amarrada, presa, e ele não tem onde pôr, porque ele quebrou o relacionamento, quebrou a comunhão, quebrou o compromisso, quebrou uma aliança, tinha um compromisso de orar toda manhã, de ler a palavra, de ler um livro, de participar, de estar com o Senhor. Aí quebrou, se afasta, agora fica pesado, está no ombro pesado.
Gênesis 3, 8, 9, naquele dia, diz a palavra, vai aparecer aqui, olha, lê comigo. Naquele dia, quando soprava o vento da tarde, aleluia, a verticalidade estava lá. Naquele dia, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que passeando pelo jardim, estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Você quebrou comigo uma vida comigo, você quebrou um relacionamento comigo, você não priorizou o relacionamento comigo, você não está entendendo que se você não tiver vida comigo, se você não estiver em mim, você não vai ter aonde apoiar, e aí a vida vai ser um cansaço, você não vai suportar. E aí nós precisamos aprender e tomar essa cruz, essa parte da cruz, e aí todas as demais coisas serão fáceis. Em Oséias 6,3 fala assim: precisamos muito conhecer o Senhor, muito conhecer o Senhor, muito conhecer o Senhor, na sua intimidade, na sua beleza, na sua palavra, na sua grandeza, conhecer o Senhor. Sabe o que me vem à mente? O povo chegando no átrio, no barulho do átrio, e olhando o lugar santo. Aí a maioria ficou no átrio, uma barulheira, os animais, as pessoas comprando e vendendo, uma alegria, uma barulheira, uma coisa, ficaram ali. Se distraíram. Alguns viram o lugar santo e foram, entraram no lugar santo, chegaram lá, viram coisas lá, se maravilharam lá. Alguns que estavam lá olharam e viram o Santo dos Santos. A maioria ficou no lugar santo, gostou, mas ficaram com medo de entrar naquele lugar. Ficaram com medo. É um lugar menor, mais reservado. É um lugar de uma intimidade muito profunda. É um lugar onde o que você é não tem muita importância. O que Ele é tem muita importância. É um lugar que a Bíblia diz assim: trema a terra, cale-se diante dele, trema a terra, porque o Senhor está naquele lugar. Então Oséias fala assim: precisamos muito conhecer o Senhor, muito, gente, muito, muito, muito. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. É certo isso. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer Deus, conhecer na sua essência, conhecer seus atributos, conhecer o seu poder, conhecer sua grandeza. Nós precisamos conhecer o Senhor, ir na direção dele, nada pode nos deter. Eu quero ele, eu quero o livro Caçadores de Deus. Você precisa ler. São pessoas que não querem mais o que Deus pode dar, querem ele, querem achar, querem ter um encontro com ele, querem estar com ele. Sem isso é impossível carregar essa parte da cruz, sem ter vida com Deus. Por isso que muitos abandonaram. Muitos abandonaram. Se tornaram religiosos, mas estão cansados, porque estão carregando a outra parte, e não encontraram aonde depositar, aonde encostar. Estão cansados, dentro da igreja cansados, desanimados, sempre cobrando dos outros, que o pastor, que líder, que os outros, ninguém olha para mim, ninguém fala que eu estou cansado, quando na realidade você precisava ter uma vida com Deus, uma vida com Deus. É muito triste, irmãos, ver gente dentro da igreja sem ter vida com Deus. Não o conhece, não o conhece, não ouviram a sua voz. Cara, que coisa linda
ouviu a voz do filho chorando. Eu falei: meu filho, é meu filho, esse choro eu conheço. E aí Deus falou: por que você não me conhece? Você conhece a voz do seu filho, o choro, mas você não me conhece. Vamos lá? Então, primeira coisa, para ter essa parte da cruz, você precisa ter uma vida com Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Segunda coisa, é muito sério o que eu vou falar. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Eu vou falar algo aqui, irmãos. É difícil explicar isso para você. Quem experimenta sabe. Um cristão adorador, ele renova suas forças na adoração. Na adoração. Um tempo de adoração. Pensa numa coisa renovadora. Pensa, o que é aquilo? Quando você está naquele lugar, na sala do trono, nas recâmaras do templo, um tempo de adoração, cantando, salmodiando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. Todo piso, irmãos. Um adorador, basta ele ter um minuto ali de adoração, já foi. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, por favor? Segundo Samuel 6, 14 e 15, Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém. Olha como, com gritos de alegria e sons de trombeta. Só que, voltando aqui, Davi tentou carregar a arca sem adoração. Não deu, irmão, deu ruim, não teve jeito, ficou pesado, caiu. Até os bois tropeçaram, tão pesado que ficou. Aí ele decidiu pôr algo naquele lugar, pôr algo naquele momento, pôr algo naquela história, pôr algo na vida dele e na vida de todo o povo. A cada 6 passos, gente, grita, adora, bendiz o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Põe adoração na sua vida. Quando você põe adoração na sua vida, você estabelece essa parte da cruz que tem a ver com o relacionamento seu com o Senhor. Está bem fincado, está bem claro. Um adorador, irmãos, olha, eu vou falar a você. E se eu perguntar aqui, você vai dizer: pastor, eu sou. Não é, irmãos, não é. Vou explicar para vocês. O cara sai de São Paulo, andando na Dutra. Daí você pergunta: onde é que você está indo? Ele falou: estou indo na Basílica. O cara, mas tem ônibus para lá. Ele falou: não, mas eu vou a pé. Você está brincando? Eu falei: não, eu vou a pé. Eu nem sei quanto tempo leva isso. Nem sei. E ele vem a pé. Ele chega, o pé dele está destruído o pé, as pernas cansadas, pegou chuva, pegou sol, dormiu em posto, dormiu num lugar, fez. Aí ele chega, preste atenção no que eu vou dizer a você. Aí ele chega, entra na Basílica. Na Basílica ele passa num corredor, e ele tem ali meia horinha ou 20, eu não sei quanto tempo ele tem ali diante da Santa. E ele chora, mas chora, se derrama em choro, olhando para a imagem. Aí o repórter chega e pergunta: o que o senhor está sentindo? Ele fala: eu não tenho como expressar. Aí o repórter pergunta: valeu a pena? Ele fala assim: tudo
por Nossa Senhora. Ele fala isso. Ele fala isso. Emocionado, chorando. Irmãos, e nós? E nós? Que sequer vamos à casa dele para adorá-lo. E quando estamos na casa dele, não há em nós emoção nenhuma. Nenhuma. Para adorá-lo, para bendizer o nome dele, para glorificar o nome dele, para estar com ele. Aquela pessoa está olhando para aquela imagem, e ele está emocionado ali. A gente entra num lugar como esse, ele está aqui, e nós não o adoramos. A palavra adoração aqui tem a ver com culto. Culto. Um adorador, ele cultua. Ele tem vida de culto. Diário culto. Ele cultua. O que você está fazendo? Estou cultuando o meu Senhor, estou cultuando o meu Salvador, estou cultuando o meu Deus, estou cultuando, eu presto culto, sacrifícios, culto, eu o adoro. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e eu não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. É Ele, aí olha a emoção, ó. É Ele que perdoa os meus pecados, é Ele que sara as minhas enfermidades, é Ele que redime a minha vida da perdição, é Ele que me coroa de benignidade e misericórdia, é Ele que enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, misericordioso, piedoso, longânimo, grande é benignidade ao Senhor. E eu adoro, eu não quero mais nada, eu quero adorá-lo, eu quero dar culto a Ele, eu quero dar culto para Ele aonde? Eu quero dar culto para Ele no meu quarto, eu quero dar culto para Ele dentro do carro, eu quero dar culto para Ele lá na minha casa, eu não quero ganhar dinheiro antes, que eu quero cultuar Ele primeiro. Eu quero entrar lá no meu trabalho, eu quero cultuar Ele naquele lugar, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. A Ele o meu louvor. Aí Davi chega e diz: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E adora, e aquilo toma conta de tudo. Nada mais tem importância, contanto que eu adore. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma viga de pé, que estabelece uma ligação entre Ele e eu. É para lá que eu vou. Levanto todo o meu peso, tudo que eu... A outra parte que ainda vou falar. Mas essa está muito clara na minha vida. Que se eu morrer, morro com Ele. Se eu sofro com Ele. E se eu caio nele. É Ele. Quem está entendendo? Aí lá em João, ele falou em João capítulo 4, versículo 23, ele falou: mas virá um tempo. E o tempo já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Quem que o Pai procura? Quem toma a sua cruz e segue-me. E como é que toma a cruz? Vida com Ele e adoração. Irmãos, o resto é resto. Esquece. Pastor, esquece. É vida com Ele diária, com Ele. Não tem como ter vidas.
Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem não está em mim, não dá. Tem que ter vida nele. Vida nele, não é vida na igreja, não é vida na denominação, não, é vida nele. Ai, fechou a igreja, pandemia, eu continuo tendo vida nele. O salão parou, não pode mais ter salão, eu continuo cultuando ele em qualquer lugar. E os meus irmãos que são proibidos de cultuá-lo, cultuam a ele num lugar lá preso, cultuam. Paulo e Silas à meia-noite, amarrados lá, cultuavam e cantavam e adoravam. Sabe por quê, meu irmão? A minha cruz está de pé. Está de pé. Eu vou segui-lo. E eu vou adorando. Aí a gente canta, então louve. Está sofrendo, louve. Eu esqueci a letra. É isso aí, louve. Precisando, louve. Louve. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Culto, gente, é que se eu estou falando louvor, por favor, culto em casa, culto no carro, culto na rua, culto, eu estou cultuando aquele que vive. E preste atenção numa coisa, preste atenção nisso agora, ó, recebe isso aqui. E no soar da trombeta, estou afinadinho, estou preparado. Só preciso de uma repaginada. Ele tem que trocar essa roupa, esse nome, e me dar uma pedra branca. Eu já estou preparado. Para continuar o quê? Cultuando aquele que vive para sempre. 3. Vamos lá? Estou falando da verticalidade da cruz. Primeira coisa, e tem tudo a ver com ele, uma ligação minha com ele, um relacionamento, conhecê-lo, estar com ele. Se eu estou em Guaratinguetá, eu estou com ele. Se eu vou para São Paulo, lá tu estás. Se eu subo, estarei com ele. Se eu desço, estarei com ele. E isso para mim é maravilhoso, porque nada pode me afastar da sua presença. Nem a morte, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada me afasta do amor de Deus. Então eu sigo adorando, cultuando o Senhor todo o tempo. 3, uma vida de obediência. Há um momento que, para você ter uma ideia do que eu vou dizer a você agora, a verticalidade da cruz, o próprio Deus, cansado da desobediência, de falar e não ser ouvido, Ele mesmo disse: eu não vou com você. Eu não vou com você, porque corre o risco, se eu for, eu mato você, eu vou destruir vocês, porque vocês são desobedientes. Você entende, irmãos? Toda hora é quebrado isso. A cruz fica de pé, a gente derruba, por causa da desobediência. Meu irmão, se Deus falou, sim, Senhor, e mantenho a minha cruz de pé, e eu vou segui-lo. Seguirei o meu Senhor. Seguirei o meu Senhor. Na obediência, irmãos. Êxodo 33, versículo 2 e 3. Eu mandarei um anjo para guiar você, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu os poderia destruir no caminho.
Isso para Deus é tão sério, tão sério. Gente, olhe para mim, isso é tão sério, que Ele fala assim: quem não tomar a cruz e não negar a si mesmo, é obediência. Se você quiser o seu jeito, sua maneira, não, mas ai pastor, ó, Deus me perdoe. Não, não tem Deus me perdoe, se você não quer obedecer. É obediência. Quem não tomar a sua cruz e não negar a sua, sabe, irmão, o seu jeito, seu temperamento, sua maneira, negar, eu nego isso. Eu nego para viver o que Ele tem para mim. Eu digo sim, Senhor. Isso aqui é tão sério que alguém que não consegue obedecer, preste atenção, não conseguirá carregar essa cruz. Você vai carregar outra. Tomara que carregue a outra. Mas essa aqui, na verticalidade aqui que eu estou ministrando, essa você não vai carregar, porque nem Deus quer que você carregue, por causa da desobediência. É muito sério isso para ele. 1 Samuel 15, 22, Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Para Deus é melhor. Não tem como você carregar essa parte da cruz, quem está me ouvindo, diga amém, sem obediência. Então por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Por quê? Diz o Senhor. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, siga-me, siga-me na obediência. Essa parte é tão importante que se você não obedece, você não tem vida com Deus. E se você não tem vida com Deus, dificilmente você conseguirá adorar. Por isso que Ele diz: o meu povo vem a mim com seus lábios, mas o coração deles, que eu tanto quero, está longe de mim. Está longe de mim. Vamos ver outra parte, gente, vocês estão muito... Vamos ver outra parte? Verticalidade nós já vimos. Vamos para horizontalidade. Vamos lá? Essa parte aponta para o meu próximo. Tem tudo a ver com o meu semelhante. Tem tudo a ver com pessoas. Agora olhe para mim. É fazer a mesma coisa com Deus, fazer com... E isso é muito sério, porque Deus mesmo não compreende da nossa parte. Como que eu busco isso se eu não tenho isso? Como que você vai ficar preso na cruz se você não tem essa parte? Querem ver como isso é sério? Essa horizontalidade? 1 João 4,20, ouça. Se alguém diz que tem isso, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Olha aqui para mim. Sempre que esse relacionamento com pessoas, com o meu próximo, com o meu semelhante,
é quebrado, eu derrubo a viga vertical. Eu derrubo ela, porque não bate. Como que você não consegue? Lembra de um homem que ele foi ao rei, o rei mandou prender ele, prendeu ele, falou: não, você não me pagou, você está preso. Ele chorou, implorou ao rei, pediu perdão, o rei perdoou ele. Falou: perdoa, está perdoado. Ele sai dali, encontra alguém que devia para ele. Ele surra, prende, faz horrores. O rei ficou sabendo, mandou chamar ele, falou: deixa eu entender, você levantou aqui comigo algo, não foi? Foi. Quando você saiu daqui, você não conseguiu manter. Derrubou. Eu queria fazer uma pergunta aqui, irmãos. Queria que você me ajudasse, fosse muito sincero. Quantos já saíram de um culto abençoado, que você sentiu muito forte a presença de Deus, e discutiu com alguém? Não olha do lado, porque eu vou saber se foi com o marido ou esposo. Olha para mim aqui. Discutiu, bateu boca, ficou nervoso. Não é real isso? Como é que pode? Como é que nós somos assim, né? Nós somos. Alguns saem até do espírito. A pessoa está aqui em adoração, cantando em línguas e falando e vendo um agir, mover de Deus. Numa discussão, solta um palavrão, cara. Como pode, numa fonte, jorrar algo para o próximo, para o semelhante? Aí Deus não veio e fala: como é que você não me vê? Me adora em mistérios, em tal, e me adora e tal, e não bate. Então, tem a ver com pessoas, e isso é muito sério. Para Deus, isso é muito sério, muito sério. E Jesus está dizendo: quem não toma essa cruz, não é digno de mim. Qual que é a parte da cruz que ele está falando agora? Horizontalidade. A igreja, preste atenção, a igreja tem muito a verticalidade. Pensa num povo espiritual. Nós falamos falamos 3, 4 línguas estranhas, o cara até muda. Você está do lado dele e falou: que isso? Muda a língua estranha. Fala grosso, fala forte, fala uau, você fica até com medo, tão espiritual que é, tão forte que é. A igreja, ela cresceu nesse ponto, ó. Ficou um negócio a igreja, mas até hoje não conseguiu estabelecer a horizontalidade. Por isso que as pessoas lá de fora têm medo da gente, não entendem a gente. Pensa num povo que tem medo de entrar numa igreja evangélica. Medo. Conversa com uma pessoa lá fora, ele vai perguntar assim: mas vocês vão mandar o demônio sair? Vocês vão pôr a mão na minha cabeça? Eu vou cair? Vocês vão me derrubar? Vocês vão gritar? Eu tenho um pavor quando vocês gritam assim, eu levo um susto. Tenho medo da gente. Medo. E outra coisa também, eles têm medo do nosso julgamento, porque nós somos hostais. Eu sou de uma época que a gente era criança, tudo, até às vezes brincar, soltava essas coisas assim, que você vai para o inferno, que a gente ouvia dentro de casa. O que nós mandamos de gente para o inferno, quando que na realidade a igreja é a última porta do inferno. Passou pela igreja, meu irmão, nós somos pensa num povo que tem que ficar à porta do inferno assim, ó. Eu vou, não vai, você não vai, eu não vou deixar você ir para o inferno. Eu não desisto de você. Não, mas eu não presto, não, mas você presta, Jesus morreu por você.
Não, mas eu já destruí minha vida, eu me acabei em vício. Não, mas Jesus te ama. A igreja é a última ali, irmão. Passou dali, ó. A igreja tinha que ser assim. Não, mas eu sou gay. Eu falei, não, mas você não vai, você vai para o céu. Não, mas eu sou viciado. Eu falei, eu sei, mas Jesus ama você. Vai, fica aqui, Jesus vai curar você. A igreja tinha que ser a última. Quando na realidade a gente fala assim, não, vai mesmo, vai rápido. O inferno foi criado somente para Satanás e os seus comparsas. Só. Qualquer outra pessoa lá está lá de intruso, porque não foi criado para isso. Quem pode dizer amém? Aí, irmãos, a gente precisa entender, porque vai chegar um dia que Jesus vai dizer assim: você não me carregou. Eles falam, como que não? Então, não, mas você confundiu as peças. Não, Senhor, não, mas eu orei, eu fui para a igreja, eu falei em línguas, eu curei. Então, mas você não me carregou. Eu vou ler para vocês agora, olha, Mateus 25, 40. Aí, o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Eu quebro. Quando eu não faço isso, eu quebro esse. Aí eu penso que isso aqui que existe na minha vida. Existe, não existe. É falso, não é verdadeiro. Porque ninguém que odeia o seu irmão pode dizer que ama a Deus. O amor que está em nós não é verdadeiro. João diz. 1 João, ele fala sobre isso. Se nós falamos que amamos, mas então o amor que está em nós não é verdadeiro. Vou terminar, tá bom? Como então estabelecer a horizontalidade na minha vida? Eu já estou lutando por uma verticalidade, mas eu trago em mim um peso muito grande. Estou cansado de pessoas, estou cansado de família, cansado de casamento, cansado de... Um dia eu perguntei na Carisma, a gente não estava aqui, estava no outro salão ainda. E eu perguntei para alguns jovens da igreja, eu perguntei, vocês têm visto aquela menina? E a resposta para mim foi assim: ah, pastor, graças a Deus ela saiu, foi embora. Que pastor era chata demais. Na hora eu fiquei apavorado com aquilo, porque a gente se cansa de gente difícil, gente chata, gente complicada, a gente se cansa. E acha que pode dar o luxo de desprezar pessoas que Deus pôs na nossa vida. Porque Ele está estabelecendo em nós a cruz que nós temos que carregar. E aí eu abro mão, a cruz não se completa. O filho que você tem, a filha que você tem, que por mais que você ache que é difícil, Deus colocou na sua vida para que você ame, 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 porque é a cruz que você vai carregar e Deus vai te honrar. Vou terminar. Como que estabeleço isso? Com uma vida de compaixão. A diferença entre dó e compaixão é a atitude. Na maior parte da nossa vida, nós temos dó. Dó é um sentimento doloroso. Doloroso. Quem sente dó é doloroso, mas não provoca atitude.
Se você se afastar daquilo que causou dó em você, passa. Se você dormir, no dia seguinte, esse sentimento passou. Mas enquanto você não dormiu, enquanto você não esqueceu, enquanto você viu a pessoa revirando um lixo, pegando e comendo, aquilo lá acabou com você. Acabou, pastor. Pastor, eu fiquei arrasado. Falei, então, e daí? Aí eu dormi. No dia seguinte você não está arrasado mais. Você está com apenas uma lembrança. Mas compaixão não te deixa dormir. Quem já sentiu isso? Não te deixa dormir. Arrebenta você, você não consegue mais, aquilo acabou, aquilo você tem que fazer algo, aquilo se dorme pensando, acorda pensando, você veio para a igreja pensando, você está no culto pensando que você tem que fazer alguma coisa para diminuir a dor do outro. Você entende que a igreja não tem compaixão? A gente tem dó. A gente tem dó de quem não vem na igreja, mas não faz nada. A gente tem dó de quem saiu, a gente tem dó de quem se perdeu, a gente tem dó. Mas compaixão é uma atitude que vai na direção daquela dor. Jesus explicando isso, explicando que a gente não consegue construir essa horizontalidade, ele falou: vou contar uma parábola para vocês. Vou contar uma parábola. Vinha um levita veio e viu uma pessoa precisando, caída. Ele passou longe. Bom, gente, traduzindo aqui um levita aqui, rapidamente, alguém que imaginava que já, né? Derrubou. Aí ele falou assim, aí veio um sacerdote, viu também e passou de longe. Aí veio um samaritano, cara, tomado de compaixão, pegou aquele homem, cuidou daquele homem, levou aquele homem, pôs aquele homem no lugar, pagou, fez tudo aquele homem. E aí Jesus diz: quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Compaixão que te leva a ter uma atitude na direção de diminuir a dor do outro, de fazer algo. Cuidado, porque você pode estar vivendo numa verticalidade, sentindo dó, e um dia, igreja, eu falo isso com temor no meu coração, e um dia ouvir da boca do Senhor: não conheço você, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive frio e você não me vestiu. E aí muitos vão dizer: quando? Porque a gente só enxerga, a gente não enxerga a horizontalidade das pessoas. Eu já contei essa história aqui, de um pastor que no momento da vida dele, uma manifestação do Espírito Santo muito forte na vida dele, e ele orava, clamando, queria ver Deus, Senhor, mostra-me a tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero ver o Senhor, orava, saiu de um culto com a família, foi para uma pizzaria, parou o carro dele na porta da pizzaria, bateu a pessoa pedindo. Ele fechou o vidro, falou: espera, vamos esperar ele passar. Coisa que eu e você fazemos normalmente, Ele fez, esperou, olhou para o retrovisor, viu a pessoa indo embora, vamos embora, desce do carro, entra rápido, vamos entrar. Entrou no restaurante. Quando ele sentou na mesa, a voz falou com ele: você não pediu para me ver? Ele saiu correndo do restaurante, não achou mais a pessoa.
Você acabou de derrubar. Você pediu para me ver. E eu me apresentei a você. Só que você não sabe me ver. Você não sabe me ver. Você não me conhece. Você não me conhece. Judas. Alguém já leu o livro de Judas? Você nem sabe o que tem na Bíblia. Você está achando que eu... Mas ele não morreu, pastor? Deu tempo de escrever um livro antes de morrer? Não tem nada a ver, gente. Judas 1, 22, 23, fala assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. Fala um amém, fala. Fala um amém. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Eu duvido. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem compaixão, gente. Então você não acredita? Então vai para o inferno. Não vai não brinquei, não vai não. Dá mais uma chance. Dá mais uma chance para você acreditar. Vamos lá comigo na igreja. Esse homem de ontem, que viu vocês servindo a sopa, talvez ele estava incrédulo com a religião, com o evangelho. Talvez estava incrédulo, que nunca viu nada, não vê. Aí ele está andando na rua, aí ele vê pessoas que trabalharam o dia inteiro, cara. Não deu tempo de tomar banho, passa rapidinho, pega lá, pega a sopa, pega o pão na padaria, pega tudo, vamos embora. Vai servir sopa na rua, chega lá, ele vê aquilo, ele volta a acreditar. No que ele volta a acreditar? Na igreja. Porque a igreja saiu das quatro paredes e foi lá para fora. Aí ele enxergou a igreja e voltou a acreditar. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns. Como, irmãos? Como que a gente salva alguns? Quem pode me ajudar? Vou fazer uma provinha rápida aqui. Vamos lá, me ajuda. Como que a gente salva alguns? Está escrito na palavra. Paulo fala. Como é que salva alguns, irmãos? Vamos lá. Paulo fala: fiz-me tolo para os tolos, fraco para os fracos, fiz de tudo, por todos os meios, para tentar salvar um. Fui para a rua, fui para o sertão, fui no meio dos pobres, fui nos brejinhos, fui nos religiosos, fui tudo. Paulo chega num lugar, santo não sei o que, santo não sei o que, santo não sei o que, santo Deus não sei o que, Deus não sei o que. Tinha um lugar, Deus desconhecido. Ele falou: gente, chega um minuto. Esses aqui vocês conhecem? Conhecem. Então, eu queria falar desse aqui, que é desconhecido para vocês, mas para mim é conhecido, eu conheço. Entreguei minha vida a Ele. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta, Ele prospera. Fiz de tudo que eu podia. Falei a língua deles para ganhá-los. Ajudem-nos a encontrar o Senhor sendo misericordiosos com Ele. Gente, é tudo que nós não somos. Misericordiosos. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos desejos pecaminosos. Você consegue identificar essa parte aqui da compaixão, essa parte da cruz na sua vida? Porque se não tem, está faltando essa parte na nossa vida. Essa aqui, talvez você achou: não, pastor, nossa, que tempo maravilhoso de adoração, de cântico, de mistério. Essa aqui você identificou. E essa aqui da compaixão, você identificou? Porque a cruz tem que ser completa. Quem não tomar a sua cruz tem que ser completa. Não pode ser só, tem que ser completa. Vou correr, gente, estou terminando. Segunda coisa aqui: como ter essa parte da cruz na horizontalidade.
ser uma mensagem para os outros. Não entendi, pastor. Ser uma mensagem para os outros. Se você vive uma vida em que você não se importa, nenhuma preocupação, nada, não quero nem saber disso. Se não há uma preocupação, um peso até, em que os outros façam uma leitura, querendo você ou não, consciente ou inconsciente, que as pessoas olhando para você, façam uma leitura, vejam algo, sintam algo, tenham algo, essa parte não está sendo construída. Por isso, seja o seu modo de viver, se ensina ou não, e ponto final, sou eu aqui, o que eu sou aqui, sou lá fora, pronto, pode ler, vai lendo. Os meus erros e os meus acertos estão todos na presença do Senhor. Pode ler, pode ler. Fui salvo em Cristo Jesus. Fui salvo. Esse pecador que hoje sobe aqui para pregar, foi salvo em Cristo Jesus. Você viu o que eu falei? Esse pecador, porque é o que eu sou, e me arrependo todo dia, e peço perdão todo dia. Não posso de maneira nenhuma esquecer isso, que aliás um dos principais sou eu, um dos piorzinhos, ruinzinho mesmo sou eu, e careço da graça, da misericórdia. Sou o que sou pela graça de... Faz essa leitura, pelo amor de Deus, tem que fazer, porque vós sois a carta escrita. Deixem os outros ler, permita que os outros leiam. Eu brigo com pessoas, brigar é uma forma forte de eu falar, mas eu falo mesmo para algumas pessoas aqui, falo. Por que você senta lá atrás? Eu gosto então, mas só que ninguém está lendo você. Eu gosto, pastor, que aqui eu levanto a minha mão, eu fecho os olhos, mas ninguém está lendo você. Vem para frente, vem aqui onde a Yara está sentada, na primeira aqui, e faz tudo isso que você vai lá atrás aqui, para alguém olhando em você, se inspire e fala: meu Deus, que adoração que é essa, que relacionamento que é esse, e aprenda, e leia a sua vida. Aí está lá na parede, encostado lá atrás, ninguém lê. Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa. Pelo contrário, acende e põe no lugar mais alto, para que todos possam ler, todos possam ver. Ofereça a sua vida como uma leitura diária na vida de outros. Estabeleça. Vocês são a carta escrita. Preste atenção, eu vou pedir uma ajuda sua. Você vai falar assim para a pessoa, você vai provocar essa pessoa, tá bom? Você vai falar assim, a sua vida, vai lá. Por favor, fale: a sua vida fala na minha vida. Não é o seu discurso, não é a sua pregação. A sua vida fala na minha vida. Seu modo, seu jeito, fala na minha vida. E o último, gente, eu termino. A verticalidade, a trancos e barrancos, nós aprendemos de um jeito e fazemos desse jeito, mas a horizontalidade, nós precisamos estabelecer. Quando nós abrimos a igreja aqui, ligamos o ar-condicionado, colocamos som ambiente instrumental, viramos essas cadeiras e permitimos as pessoas saírem do sol, sentar aqui, esperar para ser vacinada. As pessoas falavam assim para mim: que é isso que vocês estão fazendo? Nós estamos só querendo servir. Aí a pessoa falava assim: mas como que é aqui? É assim, o fogo cai, Deus fala, nós adoramos, mas a gente está querendo aprender a carregar essa cruz.
Aí a igreja passa aqui no domingo, aleluia, aleluia, aleluia. Segunda-feira, oração aqui, Deus abençoando, tocando. E na terça, vamos para a rua para lembrar que nós somos gente. Que nós somos gente. Porque senão a gente fica tão espiritual que a gente esquece, irmãos, que tem irmãos que duvidam. Eu termino o seguinte: uma vida de amor. Uma vida de amor. Só existe, se você puder anotar isso, eu acho que vocês não estão anotando mais, né? Eu fui muito longe. Só existe uma coisa maior que a cruz. Não cabe na cruz. A cruz não consegue prender. É o amor. A cruz tentou prender, mas não conseguiu. Ficou a cruz sozinha lá. Não pôde deter o amor. Tentou prender o amor, mas não conseguiu. O amor é maior que a cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Mas como que eu vou tomar minha cruz? Uma vida de amor. Então, se você acha que essa cruz é pesada, como diz o hino, né? Se a cruz é pesada e te cansas na caminhada, você pensa que é isso? É só ter uma vida de amor. A cruz não aguenta um amor, não suporta um amor. Ela se torna pequena diante de algo tão grande, que é o amor. Ele supera a cruz. Não cabe na cruz. E você pode pôr ele numa cova também, não segura. Não resiste lá dentro. O amor é maior que tudo isso. O amor é maior que igreja, é maior que coisa. O amor é maior que tudo. O amor está em todo lugar. Nós chegamos a pensar que nós somos dono do amor. Que o amor está conosco. Então, o amor está em todo lugar, irmão. Todo lugar. Em lugares que você acha que não, que está lá, o amor está lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e foi esse amor que me encontrou. Eu não estava num púlpito, eu não estava numa igreja, eu estava fora. O amor é tão grande que me achou. O amor, irmãos, ele é tão grande que ele acha as pessoas nos brejinhos, nas biqueiras, na prisão, numa avenida de carnaval, numa pessoa fazendo uma caminhada de São Paulo a Aparecida. O amor encontra ele ali. Aí Paulo tenta explicar isso, e Paulo diz, 1 Coríntios 13, 4 a 8, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama não desiste. Diz um amém. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Há uma esperança. Porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno, não cabe numa cruz. Já tentaram pregá-lo numa cruz.
a cruz não suporta. A cruz é pequena demais para tanto amor. Ela está vazia, solitária e desprezada. Todas as vezes que eu participo da ceia, eu lembro desse amor que não conseguiu prendê-lo naquela cruz. Aí Paulo chegou no limite dele para conseguir explicar esse amor. Aí ele disse: o amor nunca falha. Fica de pé.